Em julho de 2020, quando do bicentenário da emancipação política de Sergipe, estávamos vivendo a plenitude da pandemia Covid-19. À época, o então presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, me convidou para falar na Assembleia sobre os 200 anos da emancipação política de Sergipe. Estávamos todos usando máscara. Neste ano de 2025, resolvi rememorar aquele momento e fiz um recorte da minha palestra na Assembleia Legislativa. Senhores de engenho eram contrários à emancipação sergipana. Por quê? Porque havia compromissos financeiros desses senhores de engenho com banqueiros e comerciantes portugueses sediados em Salvador. Como era o sistema? Eu vou destacar a situação de alguns deles. Zé de Barros Pimentel, Pedro Vieira de Melo, Domingos Dias Coelho de Melo, todos aqui da região sul, da região de Estância, em Santa Luzia, em Diaroba, aquela região ali. Pois bem, eles recebiam antecipadamente dos banqueiros e comerciantes os recursos necessários para plantar a safra de cana e para que os engenhos moessem o açúcar, moessem a safra, moessem a cana e produzissem o açúcar. E com isso hipotecavam a produção a esses banqueiros. E era um negócio vantajoso para eles, porque eles mantinham a atividade deles funcionando sem despender das próprias economias. E queriam a manutenção desse sistema. Por isso, a eles também não interessava a emancipação política de Sergipe. Enfim, esses senhores somente enxergavam vantagens no fato de Sergipe ser dependente da Bahia, no fato de Sergipe não ter autonomia, no fato de que eles não tinham aqui um sistema eficiente de fiscalização, não tinham um fisco competente funcionando aqui e por isso não precisavam se submeter ao Estado. Os proprietários podiam tudo no âmbito da sua propriedade. O brigadeiro Manuel Fernandes da Silveira, governador de Sergipe nomeado por Dom Pedro I, logo depois da independência, foi o primeiro governador que Dom Pedro I nomeou para Sergipe. Foi Manuel Fernandes da Silveira. Ele sintetizou toda essa situação numa frase. Ele disse: coube a mim a sorte de ser governador de homens que nunca tinham sido diretamente governados por ninguém. E esta é uma missão muito difícil, governar quem nunca foi governado. Há um fato. Além disso, a Bahia também reagia à independência de Sergipe. A emancipação política de Sergipe significava para o Tesouro da Bahia a perda em impostos e outras rendas anual de 120 conto de réis, que era uma riqueza muito considerável no período. Então, era muito forte o grupo dos que não queriam a emancipação. A situação era grave. A mesma Câmara de Vereadores de São Cristóvão, que recebeu Burlamac com festa, com tedéu e empossou, se reuniu no dia 18 de março, declarou vago o cargo de governador de Sergipe, jurou fidelidade às cortes da Revolução do Porto, lá em Portugal, jurou fidelidade à Junta Governativa da Bahia e fechou os olhos para a prisão de Burlamac e para o fato dele ser levado de volta para Salvador. Foi levado por aqueles 200 homens que vieram, permaneceu preso por 30 dias em Salvador e depois foi solto e mandado embora da Bahia. Foi para o Rio de Janeiro. Ou seja, era um brigadeiro e ficou numa prisão que ele mesmo considerou que não era digna para um brigadeiro, para os direitos que tinha um brigadeiro, inclusive a prisão digna. Isso fez com que Sergipe retornasse à condição de dependente da Bahia, perdesse a sua autonomia menos de 30 dias depois da Carta Régia de 8 de julho de 1820. Uma situação difícil, e que vai colocar no lado oposto os que defendiam a emancipação.